nós vimos em Crônicas a luta entre Satanás e os propósitos de Deus. Então nós estamos seguindo isso. Nós estamos nessa parte final vendo textos em Daniel. Nós estamos no livro de Daniel agora. Ficamos algum tempo em Apocalipse. Hoje vamos voltar para o Apocalipse. Mas a gente tem visto no livro de Daniel. Nós estamos agora no capítulo, nós vamos começar hoje no capítulo 11. Nós vimos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, algumas passagens que descrevem o final do conflito, né? O conflito final. O conflito existe durante todos os séculos, durante toda a história da humanidade. Esse conflito existe e tem continuado. Mas nós estamos nos aproximando do final e nós queremos saber como vai ficar esse conflito no final. Afinal de contas, quem ganha, né? Quem vai levar a melhor. Então, é entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Esses pontos aqui são pontos que nós já vimos nos outros capítulos de Daniel. Nós estamos vendo que nesse período final, o reino humano, que é o reino de Satanás, vai chegar ao seu poder máximo. É isso que representa o anticristo, né? O anticristo é aquele que leva o reino de Satanás, o reino humano, a atingir o ponto máximo de poder, de capacidade de enfrentar Deus. Então, essa é uma característica e faz um pouco de confusão, uma coisa assim, a gente não está estudando detalhadamente o livro de Daniel, as profecias, estou só pensando algumas coisas para a gente poder pegar a ideia. Mas uma coisa que faz confusão em Daniel, Apocalipse, que ele fala do chifre, do pequeno chifre, tem vários chifres naqueles animais que representam as potestades humanas, mas tem um pequeno chifre, ele começa pequeno, mas ele cresce e fica muito grande e se exalta contra Deus. Então, esse pequeno chifre, se você for comparar as diversas visões, ele aparece em vários reinos, ele não aparece em um só. Então, a sequência de reinos que Daniel viu nas diversas visões, depois aparecem em visões semelhantes em Apocalipse, você pode fazer, mas espera aí, o pequeno chifre aparece no reino da Babilônia, da Grécia, da Pérsia, de Roma, qual que é? Então, o importante é entender que as visões, cada época, no tempo de Daniel, no tempo de Jesus, cada visão vai falar sobre situações imediatas. A profecia tem aplicação naquela época. Daniel estava vendo coisas que iam acontecer dali para frente. E no meio dessas visões havia várias figuras que eram tipos, que eram figuras do anticristo. Então o chifre aparece várias vezes por causa disso, né? Não é a mesma pessoa nas visões, mas sempre apontando para o anticristo final, ok? E se você não entender isso, faz muita confusão e você não consegue entender de quem que ele realmente está falando. Mas então o que a gente vê aqui, os diversos reinos que existiram ao longo da história. Cada reino, na verdade, é uma antecipação, é uma figura já falando do reino final. Então, assim como o povo de Deus está sempre sendo preparado para ser a noiva, sempre o povo de Deus aponta para a noiva de Jesus no final, mas durante a história é incompleto. Então, esses reinos humanos, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, que aparecem nas visões, são figuras de um reino humano que vai chegar a um poder maior. Então, era isso que a gente vê. E então, nessas descrições do anticristo, nós vemos que duas coisas sempre aparecem quando fala do anticristo. Também é interessante notar que a gente fala muito do anticristo, mas essa palavra anticristo não aparece tantas vezes na Bíblia.
Então a gente está tirando essa ideia da relação que ele tem com outras profecias, mas o anticristo, que é esse pequeno chifre, que cresce, ele tem duas características que aparecem muito nessas visões. Que ele desafia Deus, ele se acha maior do que Deus, ele toma posições como se ele fosse igual ou superior a Deus, e isso tudo tem a ver com Lúcifer, né, que quis ser maior do que Deus, e ele persegue os santos. Ele faz parte da estratégia de Satanás para impedir a vinda do reino de Deus, que vai ser a derrota final dele. Então Satanás está lutando de todas as formas possíveis para impedir a vinda, e ele entende melhor do que a maior parte da igreja o que ele precisa fazer para impedir a vinda do reino de Deus. A igreja está dormindo, está às vezes procurando coisas que não tem nada a ver com o principal alvo de Deus, mas Satanás sabe aonde Deus quer chegar e sabe o que ele precisa fazer para impedir a chegada e a finalização do propósito de Deus. E depois fala em mais de um lugar que esse anticristo vai ser derrotado. Ele vai ter muito poder, e fala várias vezes, né, em Daniel, em Apocalipse, fala várias vezes que ele recebeu poder para derrotar os santos. Sim, se Deus está na história do homem, e ele quer derrotar Satanás, quer derrotar o reino de Satanás, como é que ele permite que o anticristo surja e que tenha poder para derrotar os santos? Então, é nesse sentido que tem muita coisa que a igreja hoje não entende, mas no fim ele vai ser quebrado na própria vinda de Jesus. Ele será quebrado sem mãos humanas, né? Não é a igreja que vai conseguir quebrar o poder do anticristo. E quando Jesus volta e estabelece o trono do reino de Deus, ele reina junto com os santos. Isso nós vimos em Daniel 7. Então agora vamos pegar algumas passagens do capítulo 11, agora no final de Daniel. Esse capítulo 11 é um capítulo longo, que não vamos tentar estudar, mas como acho que eu já mencionei, ele traz muitos detalhes de lutas que aconteceram entre duas partes do reinado original de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um general brilhante que conquistou uma grande parte do mundo conhecido daquela época, mas ele morreu jovem e o império dele foi dividido entre 4 generais, 4 partes. Mas 2 dessas partes interessavam mais para Israel, que era Síria, ao norte de Israel, e Egito, ao sul de Israel. Então, quando você lê Daniel 11, ele vai falar do rei do norte e do rei do sul. Norte, nesse caso aqui, Síria. Sul, Egito. Porque o poder ficava assim, eles ficavam brigando, os dois ficavam brigando entre si, para tomar o controle do outro, e quem ficava no meio, quem conhece o mapa, quem que ficava no meio entre a Síria no norte e o Egito no sul? Quem ficava no meio? Israel. E então nessas brigas entre Síria e o Egito, Israel era sempre o palco das batalhas, né, e ficava entre um e outro. Então fala muito sobre isso, mas nessa parte da história, que tem muitos detalhes que se cumpriram literalmente naquela época, mas mais uma vez ele está olhando, quem está revelando isso para Daniel, está olhando para o final dos tempos, olhando para o anticristo. E na Síria que surgiu esse Antíoco Epifânio, que foi uma grande figura do anticristo naquilo que ele fez. Então nós só vamos pegar alguns versículos aqui para a gente pegar mais uma descrição desta luta final. Você vai ver que está no meio de uma história, mas a história toda para nós agora não interessa. Interessa, sim, o que esse homem, assim, com certeza estava se referindo a esse Antíoco,
Epifânio, o que ele fez aqui era uma figura, é um prenúncio, olhava para aquilo que ia acontecer com o anticristo, porque ele tem muitas características em comum. Então no versículo 28, Daniel 11, 28. Então voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele tem ira, porque ele é um instrumento de Satanás. O reino humano vai solidificando, por isso que é muito importante a igreja entender que nós fomos chamados para reinar junto com Jesus sobre toda a terra. Deus quer nos preparar, Deus quer agir na nossa vida para nos preparar para governar. Então não é que a igreja não tem ligação, não tem nada a ver com governo, com reinar. Nós estamos sendo preparados para isso. Mas nesse momento da história, os governos pertencem ao reino deste mundo. E não é o meu assunto agora, mas a gente sempre aproveita para dar um toque. É possível um cristão participar do governo? É possível um cristão verdadeiro ser deputado, senador, governador, presidente? É possível isso? É possível. A história tem vários exemplos, tanto na Bíblia como depois na história, mas é muito perigoso, e o cristão só vai fazer a vontade de Deus no governo se ele entender que o governo deste mundo pertence a Satanás. Ele não pode participar da ânsia pelo poder, ele não pode entrar nesse espírito que governa os governos deste mundo, porque esse é o espírito de Satanás. E a gente tem exemplos na história recente também, Estados Unidos, que é um país evangélico, protestante, então já teve vários, aquilo que às vezes a gente pensa, Deus podia dar um presidente para o Brasil que fosse um evangélico, um cristão, isso pode ser bom e pode não ser. Os Estados Unidos têm vários exemplos de pessoas que foram evangélicos, confessavam a fé em Jesus e não contribuíram para o reino de Deus. Compreende? Então, não significa que eles se entregaram para Satanás, que eles se tornaram pessoas perdidas. Não, mas eles não entendiam esses princípios, não entendiam o conflito e acabaram se envolvendo com o espírito de engano que Satanás usa e contribuíram não para o reino de Deus, mas para o reino humano. Eles tomaram decisões, fizeram coisas que contribuíram não para o reino de Deus. Então, é muito importante nós entendermos esse princípio, entender que os governos, os reinos desse mundo só vão passar mesmo para Jesus na sua volta. Mas em todo momento, em qualquer momento da história, alguém pode dar um testemunho, como o próprio Daniel. Daniel entrou nos altos escalões do governo na época dele, mas ele não colocou o futuro dele nisso, ele não sonhava com poder no reino. Ele serviu ao rei de Babilônia, serviu também aos reis da Pérsia, mas Daniel não se envolveu com o espírito, com o desejo de controle, com o desejo de exaltação. Ele deu testemunho lá dentro e buscou o interesse do reino de Deus, ok? Então, o versículo 28, essa figura do anticristo, o coração é contra a santa aliança, porque Satanás tem ira contra o povo de Deus e quer lutar contra o povo de Deus de todas as formas possíveis. Vamos pular aqui, eu só queria que vocês vissem essa frase, o coração será contra a santa aliança. Versículo 30, porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza, voltará, se indignará contra a santa aliança e fará como lhe apraz, ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Então, só trocando isso em miúdos rapidinho, é o seguinte, ele está procurando poder, está procurando controle, e esse é o espírito de todos os reinos humanos, querem crescer, querem dominar,
né? O partido que está no poder quer ficar no poder para sempre, quer ampliar, quer se tornar forte. Isso é qualquer partido, né? Não tem um pior do que o outro nesse sentido. Todos os partidos políticos querem poder, eles querem poder mais do que o bem das pessoas, da sociedade, da humanidade. Então, se um cristão entrar no governo, ele tem que ir contra esse espírito. Ele só vai dar testemunho de Jesus se ele procurar o bem das pessoas e o bem do propósito de Deus acima dos seus próprios interesses. Mas junto com esse desejo de poder, o espírito do anticristo é contra a Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? A Santa Aliança é a aliança entre Deus e o seu povo. Existe um instinto, eu acredito que muitos dos governantes não veem isso com tanta clareza, outros com muita clareza, né? Os grandes opressores do cristianismo, né? Stalin na Rússia, Mao Tse-tung na China, Hitler, os grandes ditadores que quiseram acabar com o cristianismo, eles tinham isso conscientemente, porque o espírito de Satanás deseja acabar com a aliança entre Deus e o homem, porque Deus virá para a terra habitar entre os homens, e toda a história, todo o reino de Deus, a história do progresso do reino de Deus é Deus preparando um caminho, um santuário, uma forma de habitar aqui na terra. Isso é outro ponto que a igreja não entende. Nós não estamos aqui nos preparando para ir embora, nós não estamos aguentando as pontas até que Jesus venha. Isso tem uma verdade nisso, mas eu quero que vocês entendam, não é só aguentar as pontas, porque um dia Jesus virá e resolverá tudo. É verdade isso. Mas antes que Jesus possa vir e resolver tudo, Ele espera a implantação interior, a implantação entre nós do reino de Deus. Jesus virá, Ele tomará conta dos reinados deste mundo, Ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, mas nesse mesmo tempo que parece que o anticristo está sendo muito bem sucedido, está acabando com o povo de Deus, está fazendo guerra, está implantando o querer dele, está indignado contra a Santa Aliança, nesse mesmo tempo, veja o que vai descrever aqui. Mas o anticristo, ele é contra a Santa Aliança, e olha o final do versículo 30, voltará e atenderá, acho que tem outras traduções, ele vai se unir com as pessoas dentro do povo de Deus, mas que não são fiéis à Santa Aliança. Vocês viram isso? Ele vai combater a Santa Aliança, mas não só de fora. Ele vai fazer aliança, ele vai se unir com pessoas dentro. Isso aconteceu na história. Esse Antíoco Epifânio, ele fez aliança com judeus que não eram fiéis a Deus. Então, ele se fortalece com pessoas que são traidoras, né? Que fazem parte do povo de Deus, mas que são contrários, não são fiéis a Deus, né? Então, ele vai atender aos que estiverem desamparados, que forem infiéis à Santa Aliança. Versículo 31, deles sairão forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Eu não sei de tudo que está implicado aqui. No tempo de Antíoco, Antíoco foi antes de Jesus. Depois, Jesus, em Mateus 24, ele se refere novamente a isso aqui que é chamado assim, abominação desoladora, ou abominação da desolação, né, que já falou antes em Daniel sobre isso. Isso se referia naquela época a esses povos, primeiro esses
da Síria, né, com Antíoco. Depois Jesus ele fez referência novamente, que realmente aconteceu de novo na destruição de Jerusalém, naquele ano 68 a 70, né, que Jerusalém foi sitiada e destruída depois de Jesus. Mateus 24 fala muito sobre essa época. Em ambas as ocasiões, os inimigos, o povo inimigo, eles profanaram o santuário. Eles antes de destruir, no fim, os romanos destruíram, mas antes de destruir, eles profanaram, eles colocaram, né, Antíoco, né, ele não destruiu o templo, mas ele colocou uma imagem de um deus romano, né, deus dos romanos ali. Ele ofereceu um porco, um animal imundo, no altar sagrado de Deus, e tirou o sacrifício contínuo. Essas coisas, esses pontos, são repetidos muitas vezes nas profecias do fim. Olha que no fim vai ter abominação, olha que no fim vai acabar o sacrifício contínuo. Isso era uma coisa importante no plano de Deus naquela época. Algumas pessoas pensam que os judeus vão construir um templo novamente. Pode ser, eu não posso dizer que não vai acontecer, mas algumas pessoas acreditam que os judeus vão reconstruir. Na verdade, eles têm todos os planos, né? Os judeus estão preparadíssimos para fazer isso. Eles já estudaram, têm as plantas, têm os móveis, têm os utensílios, têm tudo pronto para fazer isso, mas não podem nem sonhar em falar sobre isso, que causaria uma guerra mundial, né? Só de falar sobre isso. E acham que o anticristo vai chegar e vai impedir esse templo de funcionar novamente. Se for esse cumprimento assim também visível, pode até ser, mas como a marca da besta, como todas as coisas que a gente vê no livro de Apocalipse, nas visões do fim, eu acredito que essas coisas não são só exteriores. Podem envolver, a marca da besta vai ser uma marca mesmo, vai ser um chip, vai ser alguma coisa física, eletrônica, tecnológica, pode até ser, mas muito mais do que isso é algo interior. É uma marca interior, é uma contaminação, é um engano. O que Jesus mais fala em Mateus 24 é assim: cuidado com o engano, cuidado com o engano. O inimigo vai tentar enganar. E aqui nesse capítulo 11 de Daniel, ele fala várias vezes que esse anticristo, ele faz as coisas com palavras de lisonjeando, enganando, procurando enganar as pessoas com as palavras, com as intenções. Parece que é amigo, mas não é. E muitas coisas que vão trazer engano para o meio da igreja, para o meio do povo de Deus, né? Mas essa abominação, eu não sei exatamente o que pode significar. Qual poder que o anticristo vai ter para de alguma maneira acabar com o sacrifício que o povo de Deus deve oferecer diariamente a Deus. Alguma coisa vai acontecer para contaminar o santuário. E veja, eu quero repetir, o que é que Deus está esperando para poder voltar? Ele está esperando que nós, como Davi, que veio antes de Salomão, ele está esperando que a gente estabeleça a arca de novo no meio que a arca volte à presença de Deus, a aliança com Deus, a realidade de Deus no nosso meio, que isso volte a ser verdadeiro entre nós. Ele está esperando o santuário, e aqui durante o tempo do anticristo está acontecendo o contrário, está profanando, está contaminando, está colocando coisas impuras no lugar mais sagrado. Eu não sei, a gente sabe que tem muitas coisas que já são sinais. Deus operou muito. Eu vou dar só um exemplo, eu não sei se é por ali ou não, eu não tenho conhecimento disso. Mas uma das coisas assim que fala da restauração de Davi, do tabernáculo de Davi, da arca, da preparação para o templo que Salomão ia fazer, uma das coisas é louvor, adoração, a presença de Deus, cultivando, ministrando a Deus.
Isso tem vindo na igreja desde o século passado. As restaurações, os avivamentos têm focado muito em adoração, em cultuar a Deus, entronizar Deus no nosso meio. Deus tem restaurado muita coisa de música, de louvor. Estou vendo que está todo mundo olhando assim, o quê? Eu não estou sabendo disso não. Hoje nós temos essas contribuições, nós temos músicas que nasceram do coração de Deus, nós temos músicos tocando como nunca antes, nós temos tanta coisa aperfeiçoada, mas onde está a presença de Deus? Será que o espírito do anticristo conseguiu contaminar e colocar uma abominação de desolação no meio do nosso altar para Deus? É uma coisa para pensar. Eu vejo que hoje a coisa está muito contaminada. Não estou dizendo que todos são, mas muitos lugares. Hoje, assim, toda a igreja, né? Assim, não é uma coisa de uma denominação. Você vai, praticamente todas as igrejas têm louvor, tem música, o pessoal dá muita ênfase para isso, mas nos bastidores, eu não estou pensando em uma ou duas igrejas, é uma coisa generalizada. Se você entrar e começar a andar com os músicos, você vai ver imoralidade, coisas indizíveis, como Paulo diria para a igreja de Corinto. Isso nem no meio dos gentios não fazia coisa assim. Está acontecendo dentro da igreja, dentro do ministério, que era para trazer a presença de Deus. Está acontecendo isso. Então, só estou dando isso como um exemplo de como o espírito do anticristo penetra e consegue colocar uma abominação e consegue impedir e faz cessar. Isso é uma coisa que você vai ver muitas passagens que falam do fim do tempo, do fim dos tempos, fala sobre tirar o sacrifício contínuo. Uma coisa que Deus quer, que vai atrair a presença de Deus, é o povo de Deus, individualmente, coletivamente, o sacrifício contínuo. Você sabe o que é o sacrifício contínuo? Era um cordeirinho oferecido em holocausto pela manhã e à tarde. Isso fala da nossa entrega, da nossa adoração. Isso era o centro do culto direto, do culto contínuo de Deus. Era que tinha o sacrifício contínuo, diariamente, oferecendo a Deus, subindo a Deus um cheiro suave, atraindo Deus para vir e morar no nosso meio. E o anticristo está fazendo tudo para quebrar isso, ok? Então, é uma sugestão, é uma ideia do que pode estar acontecendo como parte da estratégia do anticristo. Versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Então, essa é a forma, ele vai pegar as pessoas. Jesus falou assim, vocês vão ser traídos por seus irmãos, vocês vão ser traídos por pessoas de dentro da família natural, espiritual. Então o anticristo, ele vai procurando, sabe como a água procura toda frestinha, toda trinca, né, para entrar numa casa, assim, aonde tem uma abertura, o inimigo vai procurar entrar dentro do próprio povo de Deus para estabelecer o reino dele, para perverter e para destruir os santos. Aos violadores da aliança, ele vai perverter com lisonjas, mas, agora aqui que eu quero, essa passagem é muito joia para mostrar esse contraste. Ao mesmo tempo que o anticristo vai fazer o que lhe interessa, parece que está com liberdade total para fazer tudo o que ele quer contra Deus, ele se levanta contra Deus, ele quer ser maior do que Deus, ele quer destruir os santos, e tudo que ele se propõe a fazer, ele faz. Parece que ele é quase um Deus na terra, ele consegue fazer tudo, ele consegue unir, ele consegue
estabelecer o poder dele, ele consegue acabar com os santos. Tudo que ele se propõe a fazer, ele está fazendo. Mas ao mesmo tempo, só que não de uma forma, não com esse poder visível, já assim, tomando conta, mas ao mesmo tempo, o povo que ele está destruindo, o que que fala aqui? O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Será que precisa acontecer tudo isso aqui para nós nos tornarmos fortes em Deus? Porque do jeito que está, nós não estamos vendo uma igreja forte, não. Mas aqui fala que no meio dessa guerra, desse conflito, dessa perseguição, o povo que conhece a Deus se tornará forte. Agora eu quero que vocês liguem isso com tudo que nós já vimos antes. Durante o tempo, em Apocalipse, durante o tempo do anticristo, tem as duas testemunhas são fortes. Tem o filho varão, que luta que libera uma vitória nos lugares celestiais, é forte, ele vai reinar com Jesus sobre a terra, não é uma pessoa, mas é o povo de Deus. Então, essas figuras, os 144.000 imaculados, puros, no mesmo tempo em que Satanás invade, infiltra a igreja, consegue levar muita gente. Irmãos, isso é triste. Jesus falou, olha, se preparem, vocês vão ser odiados pelas pessoas de fora, está tudo lá em Mateus 24, vocês vão ser odiados pelas pessoas de fora, e vocês vão ser traídos pelos seus amigos, irmãos, pessoas íntimas. Então, virá um assalto, virá um ataque contra a igreja que parece que já acabou. Se você olhar e falar assim, nossa, fulana, aquela pessoa que parecia ser tão espiritual, está do outro lado. Sabe aqueles filmes assim, que durante o filme inteiro, policial, que parece que está defendendo bem, no fim, ele que é. O policial, ele que é o chefe dos criminosos, ele que está cooperando. Isso é a estratégia do inimigo. Ele vai lutar de dentro para fora. Só que ao mesmo tempo que está acontecendo, os verdadeiros vão se fortalecendo. Nesse mesmo tempo, o povo que conhece ao seu Deus de verdade, não é só fachada, não é hipocrisia, as pessoas que conhecem ao seu Deus, eles vão fazer proezas. Porque as duas testemunhas vão fechar os céus. Será que já fecharam os céus? Parece que por aqui, eu não sei se tem alguma testemunha aí que está fechando o céu sobre nossa região aqui, mas eles vão fechar os céus, eles vão mandar fogo, eles vão transformar água em sangue, eles vão fazer proezas para mostrar o poder do reino de Deus. Então, essa é a visão. Você percebe que é um pouco complexo. Você lê algumas passagens e fala assim, puxa, a igreja vai ser forte, triunfante. Aí você lê outras passagens assim, não, o anticristo vence, ele ganha, ele derrota. Mas como que é? Quem que está sendo forte? A igreja se tornará forte, mas à custa de muita perseguição e de muita purificação. Aqui vai continuar explicando, olha. Então o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Versículo 33, os entendidos, algumas traduções falam sábios. Esse entendido, sábio, não pode até ser que tenha feito também, mas eu estou falando assim, isso não tem nada a ver com quem estudou teologia, quem conhece muito a Bíblia. Pode incluir, mas não é isso que ele está falando. Na linguagem de Daniel, na linguagem bíblica, a pessoa entendida é a pessoa que tem revelação, que conhece a Deus, que conhece os caminhos de Deus. Quando o anjo veio várias vezes em Daniel, fala assim que o anjo veio e fala assim, Daniel, eu quero agora que eu vou ajudar você a entender meus propósitos. Então, e você lê Daniel e fala assim, olha, tem que ser entendido mesmo.
porque é muito confuso, é muito complexo, é muita charada, é muita parábola, é muita coisa difícil de entender. Mas quem conhece a Deus, você pode estudar, você pode ser doutor, você pode conhecer um monte de coisas da língua original, ter feito todos os estudos e comparar e entender os livros e ter lido tudo que tem para ler e para entender, e você pode não entender nada. Mas os entendidos, os sábios, aqueles que realmente entendem, eles, entre o povo, eles ensinarão a muitos. Então eu aplico isso exatamente aquilo que nós já vimos sobre as duas testemunhas, o filho varão, 144.000, eles são os entendidos. Mas eles não ficam com isso só para eles. Eles vão espalhar esse conhecimento entre muitos. O anticristo, ele acha que está conquistando, que está arrasando, que está acabando com o poder. Mas nesse mesmo tempo, esse grupo de vencedores, esse grupo que está entendendo as coisas, eles estão espalhando o que Deus deu para eles, para muitas pessoas, porque vai ter uma grande multidão, vai ter uma grande colheita. Enquanto Satanás está destruindo o povo, Deus está ajuntando. Tem gente traindo, tem gente se ajuntando a Satanás, mas tem muita gente que está chegando, muita gente que está entendendo e que vai se disponibilizar a Deus para ser mártir nos últimos tempos, ok? Então é isso que ele está falando. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas é difícil entender isso. Eles são entendidos, eles vão fazer proezas, mas eles vão cair, não no pecado. Se cair aqui não é pecado, não. Aqui não. Quando falou sobre violadores de aliança, sim, são pessoas que estão caindo, que estão abandonando a aliança com Deus. Mas aqui está falando sobre pessoas fortes em Deus, que vão ensinar, que vão passar, que vão fazer grandes colheitas no fim, mas eles vão cair, muitos serão mortos. Cair é morte física. Mas nós precisamos ter uma nova mentalidade, irmãos. Morte física não é um problema para Deus. E não é um problema para o reino de Deus. Pelo contrário, a morte foi a chave da vitória de Jesus. E vai ser a chave, não que a gente procure a morte. Mas a morte pode vir, não é derrota. Pelo contrário, é grande vitória para aqueles que estão ao lado de Jesus. Então, eles vão cair pela espada, pelo fogo, pelo exílio, pelo roubo por muitos dias. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Então, isso pode se referir àquela época, realmente aconteceu isso. Isso tudo é descrição da época dos Macabeus, alguns que já leram, né? Essa época que ele está falando, né, sobre Antíoco e as lutas. Houve épocas em que Antíoco conseguiu matar muita gente, mas depois houve uma época que os Macabeus tomaram poder e ficaram bastante tempo governando em liberdade, né, a terra de Israel. Então eles serão ajudados com pequeno socorro e muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Quer dizer, na época que eles estão bem, tem muita gente que vai ajuntar, mas sem sinceridade. Isso aconteceu também nos séculos depois de Cristo, durante a perseguição da igreja. Versículo 35. Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Então, esse aqui está descrevendo essa luta, e eles vão fazer proezas, vão fazer milagres, vão demonstrar o poder do reino de Deus. Nunca, pelo que a gente vê, nunca o reino de Deus terá sido tão poderoso como nessa época. Nunca a igreja foi tão poderosa como será nessa época. Ao mesmo tempo, a igreja vai ser perseguida. Muitos daqueles que ensinavam os outros, eles mesmos vão ser perseguidos e mortos, mas isso tudo vai trazer uma purificação. Então, vocês viram o que eu falei?
Jesus está esperando um santuário. Ele está esperando um tabernáculo de Davi para ele voltar e fazer o templo permanente. Ele está esperando isso. Só que o anticristo vem e parece que ganha todas. Como assim então? Como é que Jesus vai voltar se o anticristo está tirando, está profanando o santuário, está acabando com o sacrifício contínuo? Não. Ao mesmo tempo, Deus está fazendo um povo puro através da perseguição. Então é isso que está acontecendo. E aqui tem mais uma descrição do anticristo que vocês podem notar aqui, versículo 36. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, aqui está assim, descrevendo mais uma vez essas características do anticristo, que desafia Deus, que se torna grande, não respeita ninguém, e por algum tempo Deus permite, até que o tempo determinado chegue. Capítulo 12, só para a gente finalizar Daniel, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo. Então, essas coisas foram cumpridas parcialmente, porque realmente houve, em parte, antes de Jesus, no tempo de Antíoco, mais forte ainda na destruição de Jerusalém no ano 70, foi um tempo de angústia terrível, né? Tem aquele historiador famoso, né, Joséfos, que descreve as coisas que aconteceram naquela época. É difícil até de ler os detalhes que ele conta, as coisas que aconteceram naquela época. Quem já leu sobre o Holocausto também, uma época terrível. Mas o que ele está dizendo, assim, às vezes eu me pergunto, será que vai ter alguma coisa pior do que isso? É possível ter alguma coisa pior do que isso? Talvez em outro âmbito, talvez assim envolvendo toda a igreja, vai ter outra angústia de todos os exércitos se levantando do mundo inteiro contra Israel. Mas o importante, a gente não conhece esses detalhes, a gente não sabe como as coisas vão acontecer, mas esse princípio aqui, no tempo de maior angústia, é que teu povo será, livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, porque é nessa época que nós temos a promessa, inclusive para os judeus, que na época de maior angústia, no tempo do fim, é que eles, né, Zacarias descreve como eles vão olhar para Jesus, que eles colocaram na cruz, e vão se arrepender e vão voltar para Ele. Então, no tempo da maior angústia, é o tempo do maior livramento. Tempo da maior angústia, tempo de maior livramento. Precisamos entender isso, precisamos estar preparados para isso. Versículo 2 fala da ressurreição. Versículo 3, os que foram sábios. Quem que é sábio? Quem que é sábio? Não depende de estudo, devemos estudar, devemos pesquisar, devemos nos dedicar àquilo que Deus colocou às nossas mãos. Mas a sabedoria que ele está falando aqui não é sabedoria de estudo, é sabedoria de conhecer a Deus, de ser como Daniel. Daniel queria Deus, queria o propósito de Deus, queria servir e saber como que ele podia contribuir, e o anjo veio e deu entendimento para ele. Olha, vou te falar o que Deus vai fazer, e assim ele recebeu entendimento. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre eternamente. Então, guardem esse princípio. Deus vai se revelar a pessoas que estão com o mesmo espírito de Daniel. Ele vai se revelar. A igreja vai dar à luz o filho varão. Os 144.000 serão formadas, 2 testemunhas. Então Deus vai formar
pessoas sábias, pessoas que têm o coração de Daniel, pessoas que estão buscando os propósitos dele. E essas pessoas vão ensinar a muitas outras, porque o propósito de Deus sempre é usar os poucos para alcançar os muitos. E isso vai acontecer ao mesmo tempo em que Satanás está achando que ele está arrasando, que está tomando conta da terra, está se exaltando contra Deus e está achando que ele vai poder desafiar Deus. Ó, tá vendo, Deus? Eu estou conseguindo, o Senhor não conseguiu um reino na terra, eu que estou dominando tudo e vou acabar com essas pessoas que têm aliança com o Senhor. É isso que o anticristo vai se propor a fazer, e vai parecer que ele está conseguindo, vai parecer que ele está conseguindo. Lembra que eu falei? Sempre parece na história que Satanás está levando a melhor, sempre parece, poxa, mas Deus, como é que o Senhor aguenta essa vergonha e está sempre perdendo para um adversário fraco? Como é que o Senhor aguenta? Porque ele está fazendo uma coisa que Satanás não imagina. Ele está lutando com outra estratégia, com outras armas. Só que a igreja, hoje, grande parte da igreja, está tentando se munir com as armas de Satanás. Toda arma de exaltação, de poder humano, nós somos ricos, como a igreja de Laodiceia, nós somos ricos, nós somos abastados, nós temos todas as forças, nós temos tecnologia, nós estamos crescendo, nós temos números. Cuidado, tudo isso aí é espírito de Satanás, é o contrário. Porque a vitória que Jesus vai ganhar é dessa forma, que Satanás, pensando que está ganhando, mas ele está levando o maior tombo na história. Versículo 4. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras, sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Tem gente que usa esse versículo para falar que tempo do fim, vai ter muita ciência, tecnologia. Não é esse conhecimento que ele está falando. É o verdadeiro conhecimento de Deus que ele está falando aqui. Versículo 6, alguém pergunta lá, ele vê alguém perguntando quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas. Versículo 7, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita, a mão esquerda ao céu, jurou por aquele que vive eternamente, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Então todo mundo aqui pode falar amém, né? Eu ouvi, mas não entendi. A gente está junto com Daniel, no mesmo barquinho que ele. Eu ouvi, mas não entendi. Eu também não entendi. Quando que essas coisas vão realmente acontecer? Você já pensou? Isso aqui deve ser muito significativo. Eu confesso, eu não entendi. Mas assim, ele fala de tempos, metade de um tempo, então são 3 anos e meio, mas ele está dizendo assim, olha, tem um tempo determinado. Quando chegar ao fim do tempo, vai ter a maior intervenção de Deus na história. Deus já fez muitas intervenções, inclusive a primeira vinda de Jesus. Mas vai ter a maior de todos os tempos, que é a segunda vinda. Então, vai ter um fim. Haverá momentos, isso a gente já sabe que a igreja perseguida em outros países, eles já se sentem assim, meu Deus, quando que vai chegar o fim? Quando que o Senhor vai pôr um fim ao poder de Satanás? A gente olha para a corrupção, a gente olha para a maldade, a gente olha para as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, e fala assim, Deus, até quando? Então esse anjo, ele levantou as mãos, as 2 mãos, e jurou, e disse, não vai continuar indefinidamente, vai ter um fim. Mas esse fim é quando o anticristo consegue, exteriormente, aparentemente, consegue destruir o poder do povo santo. Ou seja, é pela morte. É pela morte. No momento em que Satanás estava triunfando, fazendo festa no inferno por causa da morte de Jesus, o que estava acontecendo?
Jesus estava indo lá e falou assim, olha, eu venci a morte, venci você, eu tenho direito agora a todas as chaves que você tomou ilegalmente do homem. E vai acontecer isso outra vez. Aí ele falou, Daniel falou assim, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Versículo 9, ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Isso não significa, até hoje essas palavras estão fechadas parcialmente, mas isso não significa que nós não devemos procurar, amém irmãos? Isso não será, bom, então Apocalipse, Daniel, está tudo fechado, então vou ler Salmos, vou ler os Evangelhos e não quero saber dessas passagens, né? Salmos, só para entender, Salmos e Evangelhos tem muita coisa sobre o tempo do fim também, né? Então você não vai escapar do tempo do fim não lendo o livro de Apocalipse. Mas o que isso significa nós podemos investigar, mas não force. Você chega a um ponto, eu chego muitas vezes a um ponto e falo assim, Deus, eu estou tentando, eu estou procurando, eu estou pesquisando, eu estou perguntando para o Senhor, mas tem um ponto que você fala assim, Deus, acho que não chegou a hora ainda. Então ele falou assim, Daniel, calma, espere, no momento certo, essas coisas serão reveladas, porque elas estão na Bíblia, não é à toa, mas Deus trancou certas coisas aqui, até o momento em que forem necessárias, porque nós não podemos ter o conhecimento antes da hora, nos faria mal. Então, muitas coisas estão trancadas. Nós não sabemos quando serão abertas, então não pare de procurar. Em algum momento vai chegar a hora, e quem estiver buscando, como Daniel, Deus, acabaram os 70 anos, cadê? Onde que está a restauração? Quando nós estivermos orando, ministrando, não forçando, porque você pode pesquisar, você pode forçar e criar interpretações que dão certo, mas não é isso que isso não vai resolver. Versículo 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Entendeu? No tempo do fim, a maldade vai ficar pior. Mas a purificação do povo de Deus será muito mais intensa, e no meio dessa purificação, nós vamos entender. O entendimento, não sou contra estudar, não sou contra teologia, não sou contra seminários, não sou contra nada disso. Mas não são essas coisas que vão nos revelar os segredos de Deus. Os segredos de Deus, Deus quer pessoas interessadas, pessoas que busquem, pessoas que vão atrás, pessoas que interessam. Deus quer isso. Mas para que a gente possa entender, nós precisamos passar pelo processo. O processo de purificação vai nos ajudar a entender as coisas que Deus quer. Ok, eu não tenho tempo para ler, mas vocês podem colocar 2 Tessalonicenses 2, é um texto do Novo Testamento que confirma muita coisa que nós vimos aqui em Daniel. O que ele fala lá? Eu só vou resumir os primeiros 11, 12 versículos de 2 Tessalonicenses 2. Lá em Tessalônica, eles estavam com uma ideia errada de que, quem sabe, Jesus já veio. É muito engraçado isso. Se Jesus já veio, como é que eu não fiquei sabendo? Eles estavam achando que o dia do Senhor já podia ter vindo. Eu acho que mesmo naquela época tinha essa ideia de uma vinda secreta, né? Mas a Bíblia nunca fala de vinda secreta. Quando Jesus voltar, todo olho o verá. Não, Jesus fala assim, se alguém falar, no tempo de Jesus também tinha essa ideia, olha, cuidado, que tem gente que vai falar assim, Jesus apareceu já no deserto, Jesus já voltou, eu vi. Assim, não acredite, não acredite. Quando Jesus voltar, todo olho verá.
vai ser o acontecimento mais cataclísmico, mais estrondoso, mais brilhante, mais forte, que o mundo nunca viu nada igual. Nunca viu nada igual. Então isso não é secreto. Mas aí ele conta nesse capítulo 2 que antes, ele falou assim, não só você não vai ficar sem saber que Jesus veio, mas antes de Jesus vir, vai acontecer, de acordo com os textos bíblicos, vai acontecer uma grande apostasia. Eu acho que já aconteceu. Mas ele falou assim, não, mas a apostasia virá e o homem da iniquidade, que é o anticristo, será revelado. E aí ele fala, o mistério da iniquidade já está operando. Então já tem esse espírito do anticristo operando de várias formas, mas isso é algo que vai acontecer de uma medida muito maior. E aí ele fala sobre sinais, sobre poder, ele fala sobre, então assim, Apocalipse 13 também fala sobre isso. Acho que nós vamos ficar para a próxima aula para a gente ler os textos em Apocalipse. Mas além de desafiar Deus e perseguir santos, o anticristo também tem muitos sinais sobrenaturais. Ele vai, Apocalipse 13 descreve certinho como vai ter o falso profeta, tem uma imagem que vai receber vida, vai acontecer muita coisa sobrenatural. Mas eu só quero colocar para vocês aqui essa última relação, depois a gente lê alguns textos em Apocalipse na próxima aula e reforçamos isso. Mas como que nós vamos conseguir resistir ao inimigo? Qual que é a nossa preparação? Como que nós vamos poder dar conta do grande desafio? Deus está esperando por toda a história. Toda a história. A gente viu que Satanás ele tá à espreita. Ele quer acabar com o filho varão, porque o filho varão, a igreja gloriosa, vai resistir. Vai ser o instrumento que não será vencido por Satanás. Então, como que nós podemos nos preparar? Por que a grande tribulação não veio ainda? Eu sei que ninguém está orando para que venha a grande tribulação, né? Mas se você está orando para que Jesus volte, a grande tribulação precisa vir. A grande apostasia precisa acontecer. O mistério da iniquidade. O que é o mistério da iniquidade? Assim como Deus está produzindo o mistério da piedade, da natureza dele em nós, Satanás está gerando a semente maligna para ver a sua formação completa. Aquilo que foi visto ao longo dos séculos, aquilo que se manifestou num Hitler, num Stalin, ditadores terríveis na história recente e outras histórias mais passadas, mais longe, isso vai vir de uma forma mais completa. Terá alguém com o espírito de Satanás mais forte do que Hitler. Você pode imaginar isso? Então o mistério da iniquidade virá, será revelado. Mas o que a gente tem que fazer? Como é que nós vamos conseguir resistir? Jesus fala assim, se os dias não fossem encurtados, nem os eleitos aguentariam a pressão, nem os eleitos suportariam. Não pense, não pensemos nós, que nós vamos conseguir resistir, porque eu sou de Jesus e é simples. Não é tão simples assim, mas tem proteção, tem preparação. Uma das coisas é essa aqui, nós precisamos estar preparados. Se nós estamos achando que a igreja não vai sofrer, que os cristãos não vão sofrer, que tudo vai ser fácil, e na hora da dificuldade ele nos rapta, nos leva embora de uma forma secreta, nós não estaremos preparados para sofrer. 1 Pedro 4,1 diz o seguinte, pode colocar essa referência aqui. 1 Pedro 4,1, ele fala assim,
tendo em vista que Cristo sofreu na carne, armai-vos, olha, ele usa essa palavra, armai-vos, vocês precisam estar armados. Armados com quê? Palavra forte, as duas testemunhas. Eu queria estar junto com essas duas testemunhas. Tem alguém que quer me matar? Fogo do céu e mata eles. Aí é legal, né? Aí é fantástico. Vocês não querem a palavra de Deus? Pronto, toda a água em sangue, agora eu quero ver. Mas não é só essa a história. Em Apocalipse 11, gente, se vocês aguentarem só um pouquinho, são poucos textos. Vamos só passar aqui pelos textos de Apocalipse. Se você não quiser abrir, eu vou ler bem rápido e vocês anotem. Apocalipse 11, 7, falando das duas testemunhas. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Guerra contra os santos. É esse conflito final que nós estamos falando, de Daniel e tudo. Então, antes deles terminarem o testemunho, Deus não vai permitir. Mas quando Deus fala assim, tá bom, deu testemunho, isso não está falando da igreja toda, mas está falando de algumas pessoas específicas que Deus vai usar e que Deus vai proteger. Mas vai chegar um momento em que, como Daniel falou assim, até os entendidos, alguns vão cair e vão ser mortos. Então, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Eu não esperava encontrar isso na Bíblia. Desde quando que a besta consegue matar os servos de Deus, vencer os servos de Deus? Mas é isso que ele está falando. Nós temos que estar preparados, armados, com esse pensamento. Como Jesus sofreu na carne, nós também vamos sofrer. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos sofrer. Mas isso é maravilhoso porque a glória de Deus vai ser manifesta. Como falei, por que a grande tribulação não veio? Por que não veio o fim dos tempos ainda? Porque nós não estamos prontos. Se a besta aparece agora, a gente corre. Ele falou assim, quem perseverar até o fim? O que é perseverar? É não negar a fé, continuar dando testemunho, continuar sendo fiel a Deus no meio das provações. Vem provações físicas, gente, não é para desprezar, uma provação física é terrível, física, mental, tem vários tipos de situações que todos nós enfrentamos, mas nós somos covardes, a gente desiste, a gente desanima, a gente fala assim, Deus, como Jonas, Deus, chega, me leva embora, não foi isso que Jonas falou? Chega, eu não quero mais. É assim que a gente reage. Cadê o filho varão? Cadê as duas testemunhas? Cadê a igreja que vai sofrer martírio, que não vai negar o nome de Jesus no meio da situação? Apocalipse 12, a gente já viu como Satanás se irou, depois que o filho varão foi ao céu espiritualmente, e a guerra lá foi vencida, Satanás veio à terra, a guerra vai ficar mais intensa aqui. E aí só anota o versículo 17, 12, 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. Quero que vocês vejam essa história, é assim que a história termina. A história do reino do homem e do reino de Deus termina com uma grande guerra, um grande conflito. E o dragão vai fazer guerra contra a semente da mulher. Capítulo 13, falando da besta novamente, versículo 5. Olha como é a mesma coisa de Daniel. 13, 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, versículo 7, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. O anticristo recebe poder sobre toda tribo, língua, povo e nação. Só Jesus poderia receber isso, mas ele recebe porque é o último conflito, e é o momento em que Jesus vai ser glorificado. Por quê? Porque ele recebe poder para fazer guerra aos santos, mas os santos
não adoram. Versículo 8: todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, mas aqueles que têm o nome escrito na vida não vão adorar a besta. Ele vai ter um povo preparado para as últimas consequências. Então, rapidinho aqui. Então, esses textos, nós já vamos ler mais 2 ou 3, mas então, o que nós precisamos ter para resistir ao inimigo? Precisamos estar preparados. Jesus falou assim: não pensem que vai ser tudo fácil. Vocês vão ser traídos, vocês vão ser torturados, vocês vão ter a oportunidade de dar testemunho na frente de autoridades e tudo mais. Então nós precisamos estar preparados para sofrer. Número 2, nós precisamos lutar contra engano. Aquele texto que eu falei de 2 Tessalonicenses 2, que fala do mistério da iniquidade, fala que todas as pessoas que não amavam a verdade foram enganados. Nós precisamos, vocês vão pensar, eu amo a verdade, mas ama mesmo? Se custar caro para você, você ama a verdade? Se isso vai custar algo, você ama a verdade de Deus nesse ponto? Então, como nós vamos lutar contra o engano? Amando a verdade, buscando, antes que venha esse dia, nos posicionando ao lado dele. Número 3, lutar contra desatenção. Jesus fala muito sobre isso. Só anotem, eu vou ler o texto para vocês em Lucas 21, 34. Diz assim, Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, embriaguez dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Com quem Jesus estava falando? Para gente do mundo que gosta de fazer festa? Com quem que ele estava falando? Com os discípulos, com a gente. E olha, gente, isso é literal, isso é comer demais, isso é... Não só, eu acho que tem muito a ver com outras coisas, mas acho que inclui também. Nós estamos tão interessados, irmãos, eu não estou condenando, eu não estou dizendo, não, a gente nunca pode fazer uma festinha, eu não estou falando isso. Mas ele falou assim, tome muito cuidado. Às vezes vai valer mais a pena, isso é uma coisa que Deus tem que produzir, não é por lei, não é por imposição, mas às vezes nós vamos começar a ver mais jejuns, mais vigílias, mais momentos solenes do que festas de comilança, de coisas assim. Porque ele falou assim, isso pode levar a gente a ficar desapercebido. Agora, lógico que não está falando só de comida natural, né? A Bíblia fala muito sobre bebedice, sobre embriaguez, né? Coisa assim, referindo a coisas espirituais também. Nós podemos ficar tão embriagados com poder, com coisa acontecendo, até espiritualmente, que a gente também perde a sensibilidade para o que Deus vai fazer. Então, ele fala muito, em muitos textos, sede sóbrios, preste atenção, as coisas que vão acontecer são sérias, e se vocês não estiverem atentos, vocês podem ser pegos de surpresa. Nós, a igreja, eu já falei muitas vezes, Jesus vem como ladrão de noite para quem não está esperando. Quem está esperando não é pego de surpresa. Não é que a gente vai saber quando ele vem, mas a gente está sempre alerta, sempre atento, né? Então, muito cuidado com esse aqui. E a chave de Apocalipse 12, 11, o sangue do Cordeiro venceram, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Nós temos que estar dispostos a falar a verdade sobre quem nós somos e quem Jesus é em qualquer momento, diante de perigo de morte, diante de qualquer situação, palavra do testemunho, e não amar a própria vida até a morte. Então, essas são as coisas que nos preparam
para enfrentar a luta final. Eu vou terminar lendo ainda em Apocalipse. Agora vocês vão ver. Nós falamos assim, o anticristo vence, o anticristo destrói, o anticristo faz. Então, sim, tudo é só o anticristo que ganha? Não, agora vamos ver o outro lado. Apocalipse 15, versículo 2. Vi como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, e a sua imagem, e o número do seu nome. Mas quem são essas pessoas? São as pessoas que morreram. Essas são as pessoas que venceram. Ele está vendo diante do trono as pessoas que venceram. Como é que venceram? Eles não se sujeitaram a nenhuma dessas coisas. Apocalipse 19. Apocalipse 17 primeiro. Apocalipse 17 fala das nações que vão se juntar com a besta para... Versículo 14, guerrearão, 17:14, guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém? Então, a vitória do inimigo é só aparente, é só porque ele está conseguindo matar e destruir o poder natural, mas ele não está vencendo. E capítulo 19, versículo 11, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então ele vem para julgar e pelejar. Versículo 19, e vi a besta e os reis da terra, seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, aí mostra toda a derrota deles. Tem só uma partezinha final que eu queria que vocês vissem. Nessa guerra final, os resultados da guerra, essa parte final aqui nós não vimos. Existe uma proteção divina sobre os fiéis, que é o selo divino, aquele selo em Apocalipse 7. Esse selo protege, no sentido assim, o inimigo só mata quando Deus permite. Se Deus tem um propósito que a gente continue testemunhando, ele não consegue matar, assim como Jesus. Mas este selo, a grande importância desse selo é a proteção contra o engano. Isso é que nós precisamos. Se nós vamos morrer ou não, isso para Deus não é a coisa mais importante. E não deve ser a coisa mais importante para nós. O mais importante é que a gente seja fiel, que a gente seja uma testemunha, que a gente continue protegido, né? Arrebatamento do filho varão, onde a igreja é protegida no deserto, as duas testemunhas são exemplos da proteção divina. Existe proteção divina. O inimigo não está agindo sem permissão de Deus. Em todos os momentos que fala que o anticristo está fazendo e arrasando, fala assim, foi-lhe dado poder. Como Jesus falou com Pilatos, você só pode fazer alguma coisa porque Deus permitiu. Você não tem poder nenhum. Aparente derrota, permitida por Deus. Isso é para purificação e perseverança. Mas no final, temos a vitória ao lado de Jesus, porque é essa vitória de não nos submetermos à maior pressão da história no tempo final, é essa fidelidade, essa permanência que vai ser a glória de Jesus. Amém? Senhor, nós admitimos que conhecemos muito pouco sobre tudo isso, mas estamos colocando a nossa vida diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra tem todas essas advertências, todas essas descrições de como será o conflito final, e nós pedimos, Senhor, pedimos e suplicamos que nós possamos receber
ó Deus, a preparação para esse tempo. Se vamos viver esse tempo literalmente, se nós estaremos aqui, se esse tempo virá dentro de poucos anos ou muitos anos, nós não sabemos. Mas queremos estar preparados porque muita coisa está já encaminhando para acontecimentos finais, muitas coisas estão acontecendo no mundo ao redor e a tua igreja parece a menos preparada, a menos precavida, a menos atenta àquilo que vai acontecer. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor faça, não só entre nós, mas começando conosco. Queremos nós estarmos preparados para esse dia. Queremos aprender, ó Deus, pelas experiências que o Senhor nos dá hoje, aquilo que nós estamos vivendo agora. Queremos usar isso, queremos que o Senhor use o que nós estamos experimentando hoje como preparação para aquele dia. Ó Deus, que o Senhor está procurando ansiosamente preparar uma igreja que possa dar à luz e que possa ter um filho que o inimigo não vai conseguir tragar, não vai conseguir impedir e que vai resistir a todas as investidas, a todas as tentativas para subjugar, para tirar do nosso coração a fé e o testemunho vivo, Senhor. Ó Deus, nós queremos que o Senhor seja glorificado e pedimos que o Senhor queremos que o Senhor alcance aquilo que o Senhor sofreu tanto para produzir. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.